Pessoal, confere aí, por favor, se vocês estão vendo, tá bom? Estamos sim. Tá legal. Então, olha só, vamos então calcular, vamos resolver esse problema aqui. Calcule dy dx, sendo y igual ao logaritmo neperiano de x ao quadrado mais 3. Bem, quando a gente olha aqui, a gente sabe que a derivada do logaritmo neperiano de x é 1 sobre x, né? Mas é de x, né? Quando esse argumento aqui é x, a derivada, a gente já mostrou lá atrás, que é igual a 1 sobre x. Porém, aqui, o nosso argumento aqui não é x. Então, como não é x, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar de um artifício para que a gente chama de mudança de variáveis, para que, a partir dessa mudança de variáveis, eu consiga usar a regra da cadeia. Tá? Qual é a mudança de variáveis, então? Chamar x² mais 3 du. Tá? Então, olha só aqui. O y agora, ele é igual ao logaritmo neperiano de u. Quem é o u? U é x² mais 3. Então, olha só, se vocês ficarem com dúvida, façam isso aqui, ó. O y, ele depende de u, e o u depende de x. Façam esse esquemazinho aqui que vocês conseguem resolver o problema. Depois, olha só, a gente fez a mudança de variáveis, então agora a minha função depende de u e o u depende de x. Aí você faz assim, ó. Tu deriva do y até o u, depois o u em relação a x. Então, olha como é que fica. dy, du, não é isso? du dx. Isso daqui é quem? É a derivada de y em relação a x. Então, a derivada de y em relação a x é dy, du dx. Se tu cortar du com du, volta para o início, tá? Então, tu aplica esta fórmula aqui, tá? Então, qual é o primeiro passo? É tu pegar, olha só, o teu y, ele é isso aqui, ó. O primeiro passo é, olha só, não é calcular, olha só aqui, dy du, ó, isso aqui é o y. dy du. Depois du dx. Então, a derivada do logaritmo neperiano de x, né, 1 sobre x, então a derivada do logaritmo neperiano de u é 1 sobre u. Certo? Se u é a variável, a derivada do logaritmo neperiano de u é 1 sobre u, que é o que está aqui, ó. E quem é a derivada de u em relação a x? Tu vai pegar o u e derivar em relação a x. A derivada de x ao quadrado é 2x e a derivada de 3 é 0, que é constante. Então, olha só, o resultado deu 2x sobre u. Só que eu quero a derivada em relação a x. Então, no final, tu tem que fazer todas as substituições para tudo ficar dependendo só de x. Então, o que tu vai fazer aqui, ó? Tem o 2x que está aqui. E o meu u, que é x² mais 3. Então, o resultado desta derivada é o que está aqui, ó. 2x sobre x² mais 3. Então, eu vou te dar uma fórmula que é o macete para o logaritmo neperiano de u. Toda vez que o logaritmo neperiano estiver dependendo de uma função u, onde o u depende de x, e a gente queira calcular dy dx, a fórmula é essa daqui, ó, u' sobre u. Quer ver? Aplica essa fórmula aqui que eu estou colocando para vocês, se não é verdade. Olha só. dy
Essa fórmula está em vários livros. Tem na minha apostila também, ó. dy dx. O u não é x² mais 3? A derivada do u é 2x. Aí tu coloca 2x no numerador. E o u é x² mais 3. Pronto. Isso aqui é uma forma simples para não pensar desta forma aqui, ó. Se tu não quiser pensar dessa forma, aplica aqui. Aí tem que lembrar da forma, tá bom? Continuando. Alguma dúvida? Uma forma fácil que eles ensinaram no Newton era só lembrar a derivada da de fora avaliada na de dentro, vezes a derivada de dentro também, né? Isso, exatamente. A derivada de fora vezes a derivada de dentro avaliado na variável de dentro. Tá certo. Muito bom. Aqui, olha a outra aqui. Calcule f. Aqui eu tenho duas funções. 3x² mais 1 ao cubo e cosseno de 3x. Olha só. Bem, quando a gente olha para funções assim, a gente sabe o seguinte. Por exemplo, se a função fosse essa aqui, por exemplo, x ao cubo, aí tu iria me falar rapidamente a derivada, né? Aí tu iria me dizer que a derivada é 3x². 3x ao quadrado, né? Bem rapidinho tu iria me responder. Só que aqui a função está dessa forma aqui, olha. Ela está assim, olha. U de x ao cubo. Tá? Então, ela é uma função u ao cubo. Tá? Então, o que você tem aqui? Você tem o seguinte, você tem uma função y que depende de u, que depende de x. Tá? Então, assim, como é que você vai fazer? Primeiro você vai... Aí, como é que você poderia pensar nessa função aqui, ó? O f de x é u ao cubo. O u é 3x² mais 1. Você vai fazer a mesma coisa, ó. dy, du, dx. Né? Aí, ó, o y é o f de x. Então, ó, vou derivar primeiro em relação a u. 3u ao quadrado. Aí tu vai usar a fórmula que tu já conhece. Se x elevado a n é a derivada disso daqui, de x elevado a n, é nx elevado a n menos 1, então a derivada de u elevado a n é igual a n u elevado a n menos 1. Tá? Então, tu deriva primeiro o teu u em relação a tua função y em relação a u, tá? Primeiro tu deriva. Olha, eu para ficar mais fácil aqui, se você tiver dúvida, tu escreve assim, ó, f de u de x. Acho que fica mais fácil. Tu faz assim, ó, deriva f em relação a u, depois tu deriva u em relação a x. Pronto. Ó, dy du, u ao cubo, depois du dx. Então, ó, derivada de u ao cubo é 3u ao quadrado. É elementar, é trivial para vocês. Aí depois a derivada de u em relação a x. Quem é não é 3x ao quadrado mais 1? A derivada de 3x ao quadrado é 6x e a derivada de 1 é 0. Então, olha o que ficou. Ficou 3u ao quadrado, né? Ó, ficou 3u ao quadrado vezes 6x. Só que tu não pode deixar em função de u, porque a variável é x. Aí, no lugar de u, tu coloca 3x ao quadrado. Mais 1 elevado ao quadrado. O macete para esse tipo de função. Toda vez que você tiver uma função assim, olha. Igual a u elevado a n, onde u ele é igual a u de x, e você quiser calcular dy dx, o macete que eu te dou é faz n u elevado a n menos 1 vezes a derivada de u em relação a x.
essa fórmula. Ó, vou fazer usando esta fórmula aqui agora. Olha só como é que ficaria. Usando a fórmula direta, ó. N, o N é 3. Então, 3 vezes o U, quem é o U? 3x ao quadrado mais 1. Elevado a 3 menos 1, que é 2. Vezes a derivada do que está dentro do parêntese em relação a x, que dá 6x. Certo, pessoal? Essa fórmula aí também está na minha apostila, também está no James, está no Guidorize, está no Thomas. No livro que vocês tiverem aí, em qualquer lugar de cálculo 1 tem, tá? Ok, olha só a do cosseno. Do cosseno é mais fácil, porque a do cosseno é só você pensar o seguinte, olha, que a derivada do cosseno de x é igual a menos seno de x. Tá? Então, aqui, como eu não tenho x, eu tenho 3x, o 3x é o U, né? Então, olha só. Se você fosse usar a regra da cadeia, usando a fórmula da regra da cadeia, tu vai fazer... Ó, o U é 3x. O U é... Deixa eu apagar aqui. O U aqui... Olha, o U é igual a 3x, né? Aí, tu vai fazer assim, ó. Eu quero f' de x. Mesma coisa. dy du. Du dx. Aí, tu vai fazer dy du, né? Então, olha só. Na verdade, tu tem isso aqui, ó. Cosseno de u, ó. Cosseno. Primeiro passo é derivar o cosseno em relação a u. Qual é a derivada do cosseno de u? Menos seno de u. Vezes derivada do u em relação a x. A derivada do u em relação a x é 3. Aí depois substitui a variável. Ficou menos 3 seno de 3x. Tá? Bem, existe uma outra fórmula, que é a fórmula geral da regra da cadeia para o cosseno. Que você faz o seguinte, olha. A derivada do cosseno de u é u', é menos u' a seno de u. Ó. Assim, ó. A derivada do cosseno de u é igual a menos u' seno de u. Aí tu faz assim, ó. Quem é u? É 3x. Quem é a derivada de 3x? 3. Menos 3 seno de 3x. Usando a fórmula. Tá aqui, ó. Tá? Alisson. Então, olha só. Os 24 são Adria, Alisson, Bruno Almeida, Brian Sullivan, Cássia Fernanda, depois vem o Christian Rocha, Cristiane, Fábio Nobre, Fernanda Miranda, Gabriela Alves, Gustavo Nascimento, João Pedro. Esse João Pedro, qual é dos dois? Só me fala o sobrenome aí, rapidinho. Laura Costa da... Alves. João Pedro o quê? Costa Alves. Tá. Costa Alves, Laura da Silva, Leonardo Santos, Lucas Eduardo, Lucas Tavares. Presente.
Marcela, Natália, Pamela, Pedro Melo, Ryan, Pedro Melo, Ryan, Samuel, Vitor Pereira e o Wesley. Vitor Pereira, o Wesley. Então, R uma função derivável e seja g de x igual a f cosseno de x. Calcule g' de π sobre 3, supondo que f' de meia é igual a 4. Então, olha só o que acontece aqui, pessoal. Isso aqui, na verdade, é só manipulação algébrica da regra da cadeia. Olha aqui. Aqui é como se tu tivesse o seguinte, tu tem um G, olha só, tu tem aqui ó, um G que depende de X. Esse G que depende de X, ele é um F de um U que depende de X. Se eu fosse explicar isso para vocês, eu poderia pensar assim, que o meu U é igual a cosseno de X. Eu poderia pensar desta forma, que o meu U é igual a cosseno de X. Se eu fosse calcular a derivada aqui, usando aquela formulazinha da regra da cadeia, G' de X, eu poderia pensar o seguinte, ó, df du vezes du dx. Ó, sempre aqui, ó, deriva f em relação a u, depois u em relação a x. Aí, o que acontece? Quando você vai derivar o g, ó, deriva f em relação a u. Tu coloca f' de cosseno de x, porque não dá para tu calcular, porque, na verdade, só tá o formato aí, f de cosseno. Aí tu coloca f de cosseno, que é o df du, isso daqui, ó. Isso aqui é o f'. É o f' do cosseno, que é esse aqui. F' do cosseno. E aí, o U é cosseno, olha. O U é cosseno. Então, a derivada de U dx está aqui, ó. Que a derivada do cosseno é menos seno. Então, olha o que sobrou. G' de x é igual a menos seno de x vezes f' de cosseno de x. A gente quer calcular o G' de π sobre 3. O π sobre 3 é o x. Aí, tu vai colocar G' de π sobre 3 é o x. Menos seno de π sobre 3. Π sobre 3 é 180 por 3, que é 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tem menos na frente. Vezes f' de cosseno de 60, né? Que é igual ao seno de 30, que é igual a meio. Né? Aí, ó, f' de meio. Tá vendo aqui? Só que o f' de meio foi dado do problema. Aí você vai substituir aqui o f' de meio, que é 4. 4 dividido por 2 dá menos 2 raiz de 3 o resultado, tá? Então, isso aqui só era uma manipulação de conceitos, tá? Se tiverem dúvida, falem. Ampliação da regra da cadeia. Então, olha só. Suponha y igual a f de u igual a g de x, e x igual a h de t. Eu coloquei 3 agora aqui, que foi, eu acho que o Lucas perguntou, não sei quem foi ainda agora quando tinha... Não, na verdade, ele perguntou da regra do produto. Mas, por exemplo, se tiver 3 funções, por exemplo, tu tem um f que depende de u, que depende de g, que depende de x, que depende de t. Assim, ó. Olha, você tem aqui um f de u. O u depende de g. O g depende de x e o x depende de t. Como é que tu vai fazer isso? Ó, tu pode, para tu entender melhor isso, tu pode escrever desta forma, olha, f de g, olha, g, o g depende do x, que é h de t, né? Olha só, pessoal, como ficou o negócio. Aí tu deriva primeiro F em relação a G, G em relação a H, H em relação a T. Tá? Esse caso aqui. Esse caso aqui, olha, aqui, na verdade, só tem duas
não é bem esse caso aqui. Esse aqui é assim, ó. Porque eu tenho o U que depende de G, que depende de X e que depende de T. Então, esse daqui vai ficar assim. dy dt é igual df du, que é dy du. Depois o U, tu vai derivar o U em relação ao teu G, ó. du, dg, na verdade, du, dg, ó, dy, du, du, dg, e depois o teu G depende do X, ó, dg, dx, dg, dx, não é verdade? E depois o X, depois tu vai fazer dx, ou tu faz direto dx, dt, ou tu faz dx, dh, dh, dt, ó. dx, dh, dh. Essa daqui eu viajei, mas é isso. Eu não vou pedir isso para vocês, eu não pedi para ninguém. Ó, essa aqui tu pode cortar com esse, corta com esse, corta com esse. Ó, olha como no final tudo vira dy, dt. Só tu cortar aí que tu vai enxergar. Ó, derivada do f em relação a g, g em relação... Faltou o u, né? Bem aqui, né? Porque o g depende do u, bem aqui, ó. Ó, pá. Ó, F em relação a G, G em relação a U em relação a H, H em relação a T. Isso aqui é um caso. Esse caso aqui é o caso mais simples. Tu tem Y igual a um Y de X que depende de T. Então, aqui, ó. Esse aqui vai ser assim, ó. dy dx, dx dt. Tipo isso aqui, ó. E professora, Vale. eu acho essas operações parecidas com aquelas que a gente faz na física, quando a gente tem várias unidades e a gente quer ou transformar para uma ou simplificar. Me lembra aí Tem como é. aquelas quando a gente junta tipo uma fórmula que tem várias coisas, mas no final é só uma unidade, por exemplo, metros. Aí a gente vai cortando quilo com quilo, vai cortando. Tá, entendi. É tipo, olha, é tipo como se tu fizesse o negócio para ficar na mesma dimensão. Exatamente. É Eu acho. é isso mesmo. É parecido mesmo. Na verdade, aquilo lá é uma aplicação, né? É parecido. É verdade, eu não tinha pensado nisso, tá? Esse aqui, olha, esse aqui poderia representar assim, ó. O y é igual dy du. Então ele depende de u. du dx, então ele depende de x e o x depende de t. Esse com esse faltou esse. Pronto. Tá? Suponha que y é igual a u ao quadrado, onde u é igual a seno de x e x é igual a t ao quadrado. Calcule f' de t. Eu nem calculei isso. Bora, me falem aí de cabeça. Quanto é isso aí? Olha. Y é igual a u ao quadrado, né? Então, vou colocar aqui, ó. Y é igual a u ao quadrado. Então, na verdade, olha só a viagem. O y é seno de t ao quadrado. Vocês concordam comigo? Que a fórmula do y é essa? Porque, não, já errei. É seno de t ao quadrado, tudo ao quadrado, né? Já ia falar. E agora, tá certo? Agora tá, né? Sim, sim. Pessoal, olha só, vamos tentar derivar sem ficar falando aquele negócio de dy, dx, dx, du. Vamos lá. Porque o engenheiro tem que colocar essas coisas no sangue e falar rapidamente essas derivadas. Vamos lá.
Nota que isso daí é uma potência, U elevado a N, tá? Então, olha só, se você vai derivar isso aqui, ó, aqui é alguma coisa elevada ao quadrado. Quando você tem algo elevado ao quadrado, a derivada é 2 vezes aquela função, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o formato, que é para vocês, só para lembrar, olha, o y depende de u, o u depende de x e o x depende de t. Olha, é isso aqui. Se eu fosse usar a regra da cadeia, usando lá a notação de Leibniz, eu ia falar assim. Daqui para cá, ó, dy du, depois du dx, depois dx dt. Pronto, olha, tá aí, ó, dy du, du dx, dx dt. Se tu não estiver muito habituado, escreve esse esqueminha aí que dá certo. Mas depois que tu te habituar, tu vai derivar isso aqui olhando. Olha aqui. Olha, a derivada de u ao quadrado é 2u. Vou colocar aqui, ó, 2u. Eu já vou repetir o u, nem vou colocar u. Seno de t ao quadrado. Olha, isso que eu fiz, que eu acabei de fazer agora é o dy du. Você sempre imagina assim, olha, o u é o seno de t ao quadrado. Esse é o u. E o x é o t ao quadrado. Né? O u não é o seno de x, que é seno de t ao quadrado, então. Só que como eu estou derivando em relação a x, eu não mexo nada no t ao quadrado, que é a derivada, entendeu? Eu estou derivando em relação. Primeiro eu pego primeiro eu faço assim, olha. Tá assim, ó, u ao quadrado, ó. Vou colocar aqui, ó. Tá assim, u ao quadrado. Quando eu derivo em relação a u, é só 2u. Eu não mexo mais em nada. Só 2u. Então, ó, dy du tá aqui, 2u. Aí agora eu vou para a segunda derivada, du dx, né? Só que aqui, ó, é du dx. Então, você não vai derivar seno de t ao quadrado, você vai derivar seno de x. Quem é a derivada do seno? É cosseno. Aí tu vai colocar cosseno de x. Só que eu já jogo direto, ó, cosseno de x. Quem é o x? T ao quadrado. Cosseno de x. Ó, então, ó, já fiz dy du, du dx, agora sim, dx dt, né? Que é a derivada de x em relação a t, que vai ser 2t. Então, o resultado dessa derivada é igual a 4t seno de t ao quadrado cosseno de t ao quadrado. Olha, pensa assim, quando tu olhar para uma função assim, tu fala assim, ela está elevada a uma potência, tu faz assim, 2 vezes a função vezes a derivada dela em relação a x, depois a derivada do x em relação à última variável que sobrou. Então, ó, dy du, du dx, dx dt. Tá, pessoal? Joga aí no GeoGebra e vê se está certo essa derivada aí. Porque às vezes a gente esquece alguma coisa, né? Joguem aí, só me digam. Dois u' vezes du dx, derivada do seno é cosseno, vezes a derivada do t, que é 2t. 4t, seno de t ao quadrado, cosseno de t ao quadrado. Bem, eu acho que está tudo certo. Certo, pessoal? Alguma dúvida?
Vou pular. Olha, derivada de f elevado a g. Tá? Derivada de f elevado a g. Então, digamos que você tem uma função f elevada a outra função g de x. Tá? Bem, para você resolver esse problema aí, supondo, né, que o f e g são deriváveis, né, no conjunto, porque senão não dá para resolver isso aí. Quando você tem uma função desse tipo, por exemplo, se eu falar assim, calcule a derivada de x elevado a x. Você não tem uma fórmula para isso aqui. Espera aqui. Então, você tem, por exemplo, olha, várias funções. X elevado a x. E assim vai. O artifício é o seguinte. Primeiro passo, você faz assim. Você não tem aqui... Espera aí. Você não tem aqui o y igual a f elevado a g, você aplica o logaritmo neperiano de ambos os lados. Isso é um artifício, né? Se você fizer isso aqui... Ó, logaritmo neperiano de y é igual logaritmo neperiano de f elevado a g. Aí você usa aquela propriedadezinha do logaritmo e já passa o g aqui para trás, ó, multiplicando, que é o que está feito aqui. Tá? Então, logaritmo neperiano de y é g logaritmo neperiano de f. E aí tem uma outra propriedade que você pode isolar o y aqui, né? Elevando aqui a base, ó. Y aqui, esse y está aqui, ó. Y é igual a e elevado a g de x logaritmo neperiano de f de x. Certo? Mas quem é o y? Y nada mais é que f elevado a g. Né? Ó, y é f elevado a g, que é igual a e elevado a g logaritmo neperiano de x. Toda função dessa forma, f elevado a g, tu pode transformar nisso aqui. E elevado a g de x logaritmo neperiano de f de x. Tá? A derivada disso aqui, tu vai usar regra da cadeia. Porque o que tu tens aqui, olha? A gente sabe o seguinte, que quando você tem aqui, ó, y igual a e elevado a x, a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Mas se eu falar para você o seguinte, olha, pessoal, é o seguinte, eu tenho essa função aqui, e elevado a u. Onde agora o u, ele depende de uma função g de x. Se eu falar isso para você, você já não vai mais pensar como... você não vai mais trabalhar apenas com o x, você vai usar a mudança de variáveis da cadeia. Por quê? Porque nesse outro caso aqui, o y, ele depende de u, que depende de x. E aí, se eu perguntar para vocês quem é a derivada de y em relação a x, você vai prontamente me dizer que é dy du dx. É isso que tu vai me dizer, né? Então, na hora de derivar isso aqui, a derivada de y em relação a u é elevado a u. É elevado a u vezes u' de x, que eu não sei quanto é, vezes u' de x. Tá? Então, esse resultado aqui é a derivada de e elevado a u em relação a x. Então, foi aplicada essa regra aqui. Quer ver? Olha aqui, olha. Você repete o e elevado a u. O teu u, nesse caso, ele é g de x logaritmo neperiano de f de x.
Esse aqui é o U, que é o expoente. Aí vai ficar, tu repete E elevado a U vezes a derivada, olha aqui, não tá aqui, olha aqui a fórmula que eu coloquei bem aqui. Vezes a derivada do U em relação a X. Olha, vocês lembram o que é isso aqui? É a regra do produto. Porque você aqui tu tem um produto de duas funções. G de X e logaritmo neperiano de X. Então, para você derivar F elevado a G, primeiro tu aplica o logaritmo neperiano dos dois lados, tu vai chegar numa função E elevado a U e tu aplicas a regra da cadeia. Aí aqui o que tu vai fazer? Manter aqui vai ficar ó, E elevado a G de X. Quem é essa função aqui, ó? Tá vendo que foi jogada aqui? Nada mais é que a própria função. Olha aqui, tá aqui. Nada mais é que esta igualdade aqui, olha. Esse negócio de logaritmo às vezes dá um tilt na nossa cabeça, porque tu deduz o negócio, depois tu volta para o início. Aí tá aqui, ó. Isso é igual a isso que tá aqui, depois volta de novo para isso. Né? Só que aqui não esqueçam que isso aqui é regra do produto, ó. Porque é um G, é a derivada de G vezes logaritmo neperiano de f de x. Tá? Então, eu acho que eu coloquei um exemplo aqui. Esses dois aqui, ó. X elevado a x. Tu vai aplicar o logaritmo neperiano dos dois lados. Olha, aqui, ó. Logaritmo neperiano de y é igual logaritmo neperiano de x elevado a x. Aí você já pode trazer o x para trás, né? Aí vai ficar logaritmo neperiano de y igual a x, logaritmo neperiano de x. Então, já vai ficar assim, ó. Que y é igual a e elevado a x, logaritmo neperiano de x. Vejam aí. Então, a tua função x elevado a x é e elevado a x logaritmo neperiano de x. Aí tu aplica a regra da cadeia, né? Ó, tem aqui y igual a e elevado a u. Vai aplicar a regra da cadeia, né? Se o u depende de x, dy du é igual u' e elevado a u. Essa é a fórmula. Aí tu joga aqui, ó. Então, aqui é y', né? Ó, o x elevado a x é y. Então, tá aqui, ó. Y' é igual e elevado a u. Tá aqui, ó. E elevado a u. Ó, y' é igual e elevado a u vezes u'. Quem é o u mesmo? O u é o que está aqui em cima, olha. Que é x logaritmo neperiano de x. Aí, no lugar do, tu já pode colocar logo x logaritmo neperiano de x. Tem que derivar isso aqui. Isso aqui é regra do produto, tá? Aí, olha só, não confundam que isso daqui é isso aqui. Ó, é só olhar aqui na dedução, é igual, ó. Y é igual a e elevado a x logaritmo neperiano de x. Mas quem é y é x elevado a x. Tá? Então, olha aqui, regra do produto. Deriva a primeira, dá 1, mantém a segunda, mais mantém a primeira, que é x, e deriva o logaritmo neperiano de x, que é 1 sobre x. Então, olha, quando tu aplica a regra do produto aqui já está o resultado, mas é assim, ó. Deriva x, dá 1, repete o logaritmo neperiano de x, mais mantém o x, deriva o logaritmo neperiano de x, que é 1 sobre x. Pá e pá.
logaritmo neperiano de x mais 1. Está aqui o resultado. O negócio é só tu chegar aqui, ó. Depois é tranquilo. Tá? Esse é o resultado. Mesma coisa, olha essa outra função y igual a 3. Olha, o 3 elevado a x, que é o a elevado a x, lembra que a gente demonstrou por limite? A gente mostrou ontem, não precisa disso aqui, olha aqui. A gente mostrou ontem, aí eu viajei, mas demonstrar por aqui era mais fácil. Ó, a derivada de a elevado a x, a gente mostrou ontem que era a elevado a x, logaritmo neperiano de a, gente mostrou por limite. Né? Aí, aqui tu pode jogar direto. 3 elevado a x é 3 elevado a x, logaritmo neperiano de a. Mas, se tu quiseres, também tu pode usar esse artifício de aplicar o logaritmo neperiano dos dois lados, ó. Vai ficar assim, ó. Logaritmo neperiano de y é igual logaritmo neperiano de 3 elevado a x. Aí tu pega o x, traz para frente, vai ficar logaritmo neperiano de y igual a x logaritmo neperiano de 3, que é o que está aqui, ó. X logaritmo neperiano, aqui, ó. 3x é e elevado a x logaritmo neperiano de 3, x logaritmo neperiano de 3. Aí, como é que tu vai derivar? Qual é a fórmula? E elevado a u vezes u', tá? Então, aqui, derivada E elevado a u, tá aqui E elevado a u, vezes a derivada disso aqui. Como isso aqui é uma constante, a derivada de logaritmo neperiano de 3 vezes x é o próprio logaritmo neperiano de 3. Aí a gente tem aqui este resultado, tá bom? Ok, continuando. Olha só, pessoal, quando você vai calcular a derivada do logaritmo, daqui a pouco eu vou colocar a fórmula geral, mas você também pode calcular a partir da fórmula do logaritmo neperiano. Olha só, primeiro, aqui, ó, calcule a derivada x elevado à raiz de 2. Isso aqui é direto. É raiz de 2, x elevado à raiz de 2 menos 1 para x maior que 0. Ok. Agora aqui, se eu quiser calcular a derivada de 8 elevado a x. 8 elevado a x, tu já sabe, de cabeça, que é 8, a derivada disso aqui, do 8 elevado a x, é 8 elevado a x, log neperiano de 8. E do log de x na base 2? Olha o que tu pode fazer. Tu pode pegar o log de x na base 2 e transformar ele tudo para a base E, né? Que a gente sabe lá da propriedade de logaritmo, que para você transformar para a mesma base, ó, log de x na base 2 é a mesma coisa que logaritmo neperiano de x sobre logaritmo neperiano de 2. Aí eu pego e derivo isso aqui. Derivando isso, eu estarei derivando isso. Como isso daqui é uma constante, repete a constante e deriva o logaritmo neperiano de x, que é 1 sobre x. Então, a derivada do logaritmo de x em qualquer base, vocês já podem tirar uma fórmula aí. Qual é a fórmula da derivada disso aqui? Tirem aí uma fórmula para mim baseado no que eu acabei de fazer. Qualquer baseado. Não, ln olha só. Sim, pode falar. ln de x sobre ln de a. Isso, muito bom. É a derivada de ln de x sobre ln de a, não é isso? É. Agora está ficando um pouco mais complicado, professor. Então, o logaritmo de x na base a vai ser igual a derivada do logaritmo neperiano é 1 sobre x, logaritmo neperiano de a. Então, essa aqui é uma fórmula geral, que ela é simplesinha, sem usar definição, baseando só no logaritmo neperiano. Aí vocês já podem gravar essa daqui, tá? Derivação da função dada implicitamente. Olha, é o seguinte, ontem me perguntaram sobre isso, né? Então agora a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa.
Consideremos o seguinte, uma equação nas variáveis x e y. Dizemos que uma função é dada implicitamente por tal equação se para todo x no domínio de f, o ponto xf de x for solução da equação, tá? Aí aqui, mais o y é igual a x. Não ficou muito bom que faltou uma vírgula aqui. Porém, o y é igual a x, f de x. Na verdade, o y é igual a f de x, mas às vezes eu não consigo exprimir isso de forma explícita, só de forma implícita, tá? Tipo esta equação aqui, ó. Olha só, o macete é o seguinte, pessoal. Quando a função for dada implicitamente, você não vai ter o y ali com o x todo do lado direito lá de forma explícita. Mas você tem que saber que o y depende de x, tá? Por que eu estou falando isso? Porque você aplica a regra da cadeia para derivar implicitamente. Entendeu? Olha só para esse exemplo aqui. Essa função aqui, eu não consigo isolar o y. Porém, eu falei para vocês o seguinte, olha, determinar y' igual a dy dx. Eu pedi para vocês determinarem a derivada, porém eu dei essa expressão aqui. Olha, o macete é o seguinte. Se existir uma função do lado direito, tu vai derivar do lado esquerdo e lado direito e pronto. É isso, entendeu? Aqui já está tudo igual a zero, né? Mas como é que tu faz essa derivada? Tu deriva ambos os lados em relação a x. É isso que tu vai fazer. Pronto, já está derivado. Olha só aqui. Eu pedi para derivar em relação a x. Então, tu vai derivar. Derivada de x ao quadrado, você já sabe, é 2x. Só que quando chega no y, tu tem que derivar ele em relação a x. Então, é aí que está o pulo do gato, pessoal, porque o y depende de x. Então, olha só. O y, ele depende de x. Certo? Então, olha só. Se o y depende de x, mas o x não está aparecendo aí, tu tem que fazer algo como se fosse... Deixa eu ver, como é que eu posso dizer para você? Para você fazer. Você pode fazer desta forma, olha. O y ele depende, aqui na função implícita, dele mesmo, que depende de x. Isso é só um macete para vocês derivarem. Olha só. Tu vai derivar o y em relação a y e depois tu vai derivar o y em relação a x. Mesmo tu não sabendo quem é o x. Mesmo tu não sabendo como é que vai ser isso aí. Olha só aqui como é que fica. Tá vendo esse y ao cubo? Esse y ao cubo, na verdade, ele é um y de x ao cubo. Então, eu não posso só colocar 3y ao quadrado na hora que eu derivo, ó. Eu tenho que derivar o y em relação a y, que é 3y ao quadrado, e depois derivar ele em relação a x, que é o y'. Então, aqui, olha, tá vendo aqui, ó? Quando eu vou derivar y ao cubo, eu vou fazer 3y ao quadrado. Ou seja, eu estou derivando y em relação a y. E depois estou derivando y em relação a x. Aí vira dy dx. Que é o y'. Que é o que aparece bem aqui, ó. Então, assim, quando tu for derivar algo que só depende de x, deriva normal. Mas quando aparecer um y, tem que usar a regra da cadeia. Por que tem que usar a regra da cadeia? Porque o x está lá como variável independente dentro do x, ou seja, o y depende do x. Ele não depende dele mesmo, ele depende do x. Então, aqui, ó, derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado, vezes a derivada de y igual a x. Quem é a derivada de 5x? Menos 5. Tem o menos aqui. Mais 2
Agora, olha só o y. Por que é só y'? Porque aqui é y elevado a 1. Então, qual é a derivada de y em relação a y? Não é 1? Ó, dy, dx. Essa é a regra da cadeia. A derivada de y em relação a ele mesmo dá 1. Só que tu ainda tem que derivar em relação a x. Por isso que apareceu esse y' aqui. Tá? Porque o y depende de x. Tudo isso é igual a 0. Pronto, tu já derivou. Isso aqui já é o resultado. Só que eu quero calcular, eu quero que tu me diga quem é o y'. E tu isola o y' se der para isolar, porque às vezes não dá. Aí tu isola o y' aqui, ó. Ficou 3y² mais 2. Aí passou o 2x para o outro lado, trocando de sinal, 5. Então, y' é isso aqui, ó. Nota que continua sendo uma função implícita. Menos 2x mais 5 sobre 3y² mais 2. Tá? Olha só esse outro lado aqui. Esse aqui, o v depende de u. Ó, o v é igual a 1v de u. Então, quando tu vai derivar o u, dá 2u. Quando tu vai derivar o v, tu tem que derivar o v e depois derivar ele em relação a u. Então, ó, 3v² vezes v'. Esse v' é a derivada de v em relação a u. Tá? Aí, ó, derivada do seno, que já falei lá na regra da cadeia, derivada do seno de v. A derivada do seno de v, derivada do seno é cosseno. V' é cosseno de v. Então, ó, tu vai derivar o seno, que é cosseno, e depois tu vai derivar o v em relação a u, porque o u que é a variável independente. Aqui, como só tem u, tu vai derivar normal. 3 vezes 5, 15 u² igual a 0. Como a gente pediu aqui, ó, aqui eu quero dv du. Aqui eu quero dv du. Então, tu vai isolar o v', 3v² mais cosseno de v, passa o 15u² para o outro lado, trocando de sinal, o 2u. A derivada é isso aqui, é uma derivada implícita. A derivada implícita, ela acontece muito quando você tem funções muito complexas que você não consegue descrever de forma explícita, mas você precisa da derivada delas para calcular alguma coisa. Você conhece a função nos pontos, mas não consegue escrever de forma explícita. Então, isso acontece em problemas mais complexos, mas é assim que se faz, tá? Então, eu pedi para algumas pessoas. Se o pessoal que está fazendo, se ainda tiver dúvida, depois pode mandar um chat para mim, tá? Olha só a circunferência aqui, de raio 5, né? Então, eu pedi para encontrar aqui, nessa circunferência, dy dx, tá? E pedi também para encontrar a equação da reta tangente ao círculo no ponto 3, 4. Olha só, pessoal, essa circunferência, ela é simples de colocar o y em função de x. Você pode fazer isso, mas eu não aconselho não, porque vai ter uma raiz quadrada, aí tu vai ter raiz de u, vai dar um maior trabalhão para tu calcular essa derivada se tu colocar o y em função do x. Dá para fazer, mas dá trabalho. Então, ó, tu pode fazer de forma explícita. De forma implícita. Olha, como é que tu deriva implicitamente? Deriva ambos os lados em relação a x. Esse é o macete. Nos exercícios anteriores, nos dois, era 0 dos dois lados. Então, a derivada de 0 é 0. Então, não fiz, mas você vai diferenciar ambos os lados em relação a x. Então, como é que vai ficar? Ó, derivada de x² em relação a x, mais derivada de y² em relação a x, derivada de 25 em relação a x, que dá 0, tá?
Aí, olha como é que fica. Lembrando que y é uma função de x e você tem que utilizar a regra da cadeia. Ou seja, quem é a derivada de y ao quadrado em relação a x? É a derivada de y em relação a y e depois dy dx. Então, vai ser 2y dy dx. Olha. Derivada do y ao quadrado. Então, olha como fica fácil. Ó. Derivada do x ao quadrado, 2x. Derivada do y ao quadrado, 2y dy dx igual a 0. Pronto, agora você tira quem é a inclinação, que é a primeira derivada, menos x sobre y. O ponto já foi dado, é só te substituir. Foi dado 3/4, né? O ponto 3 e 4. Ó. No ponto 3 e 4, essa é a inclinação. Se você quiser a equação da reta tangente, você pode usar aquela formulazinha, y menos y0, x menos x0, tá? Esse exercício aqui é do James Stewart. Eu tentei traduzir hoje essa parte o máximo que eu pude, só que ainda ficou em inglês aqui. Mas quem quiser, esse exercício está lá feito, tá? Então, aqui, olha, você tem aqui a equação da reta. Então, nota que fazer de forma implícita é muito mais fácil a questão da circunferência. Mas quem quiser fazer, vou treinar aqui, vou colocar o y, pode, vai fazer. Aí você vai ter duas equações, né? Que é, se você for colocar o y em função de x aqui, vai ter y igual a raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado e y igual a menos raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. Aí tu vai ter... esse ponto aí, ele tá no primeiro quadrante. Então, tu usa só a parte de cima da equação. Não precisa usar a parte de baixo para calcular a derivada. Tá bom, pessoal? Olha, tem até aqui... gráfico aqui, tá vendo? Que eu acabei de... Peraí, deixa eu botar aqui. Que eu acabei de falar para vocês. X quadrado mais y ao quadrado é igual a 25. É o gráfico todo. Se eu colocasse aqui de forma explícita aqui, olha, o f dependendo de x... só a parte positiva da raiz é a parte de cima da circunferência, só a parte negativa é a parte aqui, né? Negativa. Como eu pedi no ponto 3/4, que ele está bem por aqui, bastava tu usar esse aqui para derivar, ó. É derivada de raiz de u. U elevado a meio. Meio vezes u elevado a meio menos u vezes u'. Né? U elevado a meio. Aí tu usa a regra da cadeia para poder achar a derivada e faz tudo, vai dar o mesmo resultado. Bem, pessoal, outra coisa, derivadas das funções inversas trigonométricas. Né? Então, não sei se eu pedi isso para alguém, mas eu coloquei aqui. Tá? A gente tem algumas funções, né, que são as inversas, que por exemplo, tu tem o seguinte, deixa eu escrever aqui para vocês, que seria, por exemplo, digamos que você tem aqui, ó, y é igual a seno de x. A inversa disso daqui é x igual ao arco cujo seno é y, né? Como é que vocês aprenderam lá? Como é que calcula a inversa? Eu troco o x pelo y e calculo. É a forma mais fácil de pensar nisso aí, tá? Ou então você pode pensar assim, x é igual a seno de y. Quem é a inversa disso aqui? Y é igual a arco seno de x. Né? Aí você pode chamar seno a menos 1, cosseno a menos 1. Essas são as fórmulas da derivada, né, do arco tangente, do arco cosseno, arco seno, arco cossecante, arco secante, arco cotangente. Tá? Essas derivadas você pode demonstrar tanto pela definição, como usando trigonometria ou usando fórmulas de derivação já conhecidas. Eu acho que eu coloquei uma aqui para vocês. Na minha apostila eu demonstrei várias. Eu acho que tem uma ou outra que tem um sinal lá que está errado, mas as demonstrações elas estão todas certas se vocês tiverem curiosidade, tá? Então, olha, eu coloquei aqui do arco seno de x. Né? Então, aqui, olha,
Vamos pensar o seguinte, olha, y é igual a arco seno de x. Então, se isso daqui é uma inversa, aí se eu quiser a inversa dessa, é o contrário, tu vai pegar, vai colocar x igual a seno de y, não é verdade? Aí tu quer calcular a derivada disso daqui, né? Sabe como é que tu pode fazer? Usar derivada implícita, né? Para calcular isso aqui. Ó, x igual a seno de y. Por que tu pode usar a derivada implícita? Porque o y depende de x. E o y aqui, como ele depende de x, ele não está definido explicitamente. Aqui ele está implicitamente nessa forma aqui, ó. Isso aqui é uma equação implícita. Aí, como é que você faz? Deriva ambos os lados, ó. Deriva ambos os lados em relação a x. Essa é a regra da derivação implícita. Aí, tu vai derivar x em relação a x dá 1. Derivada de x em relação a x dá 1. E qual é a derivada do seno de y? Tu vai usar a regra da cadeia. Derivada do seno é cosseno. Então, sempre é assim, ó. Ó, colocar a fórmula geral aqui, ó, da regra da cadeia para o seno. Seno de u é u', cosseno de u. U', cosseno de u. Tá? Então, quem vai ser a derivada do seno de y? Cosseno de y, dy, dx. Aí, agora sim, tu pode isolar isso aqui, ó. Y' é 1 sobre cosseno de y. Aí você sabe o seguinte, da identidade trigonométrica fundamental, que seno ao quadrado de y, mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Se você isolar o cosseno de y, você tem que cosseno de y é raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y, tá? Então, eu posso pegar isso aqui e jogar aqui embaixo no denominador, e aí eu tenho que o y' é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Ou seja, a derivada do arco-seno... Quem é o y? O y não é o arco-seno de x? Esse y aqui não é o arco-seno de x? Está bem aqui, ó. Arco-seno de x. Então, é o que está na forma... Essa tabelinha lá do James. Então, tá aqui, ó. A derivada do arco-seno de x. 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Isso aqui eu peguei da minha apostila. Eu falei, eu vou levar, se estiver errado, a gente corrige na hora. Mas tá certo. Então, tá aqui, ó. Essa é a derivada, né? 1 sobre raiz de 1 menos x. Agora, se você tiver arco-seno de u, onde o u depende de x, aí já mudou tudo, já é regra da cadeia. Aí é u' sobre raiz de 1 menos u ao quadrado. Então, olha, aqui é do arco-seno de x, aqui é do arco-seno de u. Então, aqui é regra da cadeia. Continuando. Olha, do arco cosseno. Mesma coisa tu vai fazer. Espera aí. Olha, tu pega, né, o y é o arco cosseno de x, né? Que muita gente chama de cosseno a menos 1. Aí, tu pega e coloca, olha só, x em função de y. X é igual ao cosseno de y. Ou seja, tu acabou de escrever uma forma implícita dessa equação. Aí, tu deriva implicitamente, que é o mais fácil. Então, vai ficar deriva de ambos os lados, a derivada do cosseno. Ó, lembrando que a derivada do cosseno de u, regra da cadeia, é menos u' seno de u. Então, a derivada do cosseno é menos seno de y vezes... Não tem essa barra aqui não, tá? Isso aqui tá errado. Essa barrinha aqui tá errada. É menos seno de y vezes y'. Aí, tu isola o y', que vai dar menos 1 sobre seno de y. Tu vais usar a mesma identidade do seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de y igual a 1 para tu isolares o seno de y. E aí ficou raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de y. Mas a gente sabe que o cosseno de y é o próprio x, ó. X é cosseno de y. Por isso que some, pessoal, por isso que some das fórmulas
o cosseno, porque é substituído aqui, ó. E aí a tua fórmula, olha como é que ela ficou, a tua fórmula. Ficou menos 1 sobre 1 menos cosseno ao quadrado de y. Mas quem é cosseno de y? X. Então, menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Agora, se no lugar do x tu tiver um u, tu já vai usar a regra da cadeia, a mesma fórmula, só que vai ser u' sobre raiz de 1 menos u ao quadrado. Tá? Arco tangente. Mesma coisa. Tu pega, isola o x aqui para transformar em uma função implícita, para ficar mais fácil. Deriva de ambos os lados. Derivada da tangente é secante ao quadrado de y. Tá? Derivada de x é 1. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Aí, quando você vai usar a regra da cadeia para tangente, é a mesma coisa. U' secante ao quadrado de u. Pessoal, a regra da cadeia, na verdade, ela vai ser usada daqui para frente mais do que tudo. Por quê? Porque ninguém vai trabalhar só com seno de x, seno de u, x ao quadrado. Ninguém trabalha só com isso em engenharia. Em engenharia, as funções são complexas. Então, praticamente, a regra da cadeia eu vejo como uma das coisas mais importantes do cálculo. É a regra da cadeia. Então, aqui, olha, y' que tu isola, ficou 1 sobre secante ao quadrado de y. Aí tem uma identidade que todo mundo conhece, que é 1 mais tangente ao quadrado de y é igual ao secante ao quadrado de y. Aí tu coloca aqui bonitinho, ó, né? Ó, 1 mais tangente ao quadrado, aí no lugar dessa secante ao quadrado aqui, que está no denominador, tu coloca 1 mais tangente ao quadrado de y. Porém, como é que tu elimina essa tangente? Aqui pela formulazinha, olha, aqui do início. X é tangente de y, aí tu coloca aqui. Então, a derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Tá? Aí aqui tá errado, ó. Poxa, encontrei um erro aqui. Esse erro tá na apostila. Viu, Samuel? Tu que vai me ajudar. Eu esqueci quem é a sua companheira que vai me ajudar, mas olha, já vai marcando esses erros aqui, que isso aqui é da minha apostila, esse erro. Aí aqui, a derivada do arco tangente u' sobre 1 mais u ao quadrado, tá? Então é isso. Aí assim vocês podem deduzir todas, que eu não vou continuar, tá? Só vou colocar aqui uma definição, ó. Derivada da função inversa. Seja f derivável e inversível em um dado intervalo real. Se y igual a f de x admite sua inversa, que indicamos por f a menos 1, como o James Stewart adora usar esse f a menos 1, então, para determinar a derivada dx dy, torna-se simplesmente a expressão dx dy é o inverso de dy dx. Então, assim, pessoal, para calcular a derivada da função inversa, eu coloquei um exemplo, por exemplo, dy dx é a derivada da função, dx dy é a derivada da inversa, tá bom? Isso se a função admitir uma inversa, tá? Olha esse exemplo aqui, bem fácil. Y é igual a 2x mais 1. Se eu perguntar para vocês, qual é a derivada de y em relação a x? Tu vai dizer 2. E qual é a derivada da inversa? Meio. Tá bom? Então, é simples assim, a derivada da inversa, tá? No caso aqui, olha, nesse exemplo aqui 2, a função está implícita. Então, se tiver implícita, o que tu tem que fazer? Ao invés o que eu faço? Né? Como que é a inversa? Eu posso calcular o y'. Depois de calcular o y', eu pego a fórmula dele e inverto. Ou então, tu imagina que o x depende de y e determina x'. Bem, eu gosto mais de fazer esse aqui. Eu faço assim, ó, igual como eu estava fazendo para vocês, deriva ambos os lados, ó. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de y ao quadrado, 2y vezes y', porque o y depende de x. Menos. Derivada de 4xy. Aí, como é a multiplicação de duas funções, regra do produto. Você derivou a primeira e mantém a segunda, que é o x.
mais deriva o x e mantém o y. Tudo isso é igual a zero. Isola o y, ó, isola o y, passa o 4y e o 2x para o outro lado, trocando de sinal, coloca o denominador aqui. Esse aqui é o y'. O x' é o inverso, ó, menos 2y menos 4x. Isso supondo que essa função admite inversa. Ou então você pode determinar, ó, direto o x'. Aí você já tem que imaginar o x' como se ele dependesse de y. Aí o que você fez para o y desse lado, você vai fazer para o x', ó. Aí a derivada não vai mais ser só 2x ao quadrado, vai ser 2x vezes x'. Agora, quando tu derivares o y ao quadrado, aí vai ser menos 2y. Igual, né? Aí aqui, ó, tu tem uma multiplicação menos 4, aí mantém o x constante, deriva o y, que dá 1, mais o y, x'. Aí tu isola o x', olha só como o que acontece. O 2y passa para o outro lado, né? Tá aqui, ó, 2y e o 4x somando. E no denominador, tu vai ter 2x menos 4y. Tá? Isso daqui é igual a isso. Por que tu olha assim de cara e tu acha que não tá igual? Mas tá igual. Basta se tu pegar isso aqui e colocar o menos em evidência, aqui na frente, se tu colocar o menos em evidência, vai ficar 2y mais 4x. E embaixo vai ficar menos 4y mais 2x. É a mesma expressão. Certo, pessoal? Então, calcular a derivada da inversa é isso. Vocês não estão perguntando nada. Se vocês tiverem dúvida, vão perguntando. Vou passar. Tá, revisão. Mais uma revisão aqui das funções logarítmicas, tá? Que eu mostrei para vocês usando o logaritmo neperiano. Vocês mesmos chegaram na fórmula. Então, a derivada do logaritmo de x na base b é 1 sobre x logaritmo neperiano de b. Derivada do logaritmo neperiano de x, 1 sobre x. Em geral, se nós combinarmos a fórmula anterior com a regra da cadeia, ó, derivada de logaritmo neperiano de u, considerando que o u depende de x. Primeiro tu deriva o logaritmo, que dá 1 sobre u, depois tu deriva o u em relação a x. Essa é a regra da cadeia, pessoal. Tá? Lembra que eu falei para vocês, olha, se você tiver logaritmo neperiano de u, qual é a derivada disso daqui? Se o u depende de x, é u' sobre u, que é essa fórmula bem aqui, ó. Derivada de u sobre u, tá? Regra da cadeia. Para vocês, olha só. Encontre a derivada do logaritmo neperiano do seno de x. Aí tu olha assim e tu pensa assim, caraca, isso é complicado. Não, é só tu pensar assim, olha. Primeiro, tu pensa no seguinte. Eu vou fazer por partes aqui, ó. Logaritmo neperiano de u. Onde o u é o seno de x. Então, quem é o teu y? O teu y, ele depende de u, que depende de x. E se eu perguntar assim, quem é dy, dx, se você não está acostumado, você faz isso, ó. Deriva o y em relação a u, depois tu deriva o u em relação a x. Pronto, acabou o problema. Então, o que tu vai fazer? Né? Aqui está jogado direto, eu vou por parte aqui com vocês. Ó, dy dx. Dy dx é igual. Primeiro tu vai pegar, derivar o y em relação a u. Né? Então, tu vai derivar o logaritmo. Qual é a derivada do logaritmo neperiano de u? 1 sobre u. Né? Ó, logaritmo neperiano de u. Se eu quero calcular a derivada disso, a derivada disso é 1 sobre u. Aí tu coloca bem aqui bonitinho, 1 sobre u. Aí depois, quem é a derivada de u em relação a x? Derivada do seno é cosseno. Cosseno
de x. Tá? Então, vai ficar cosseno de x sobre seno de x, que é o inverso da tangente, que é a cotangente de x. Então, a derivada do logaritmo neperiano do seno de x é igual a cotangente de x. Tá, pessoal? Alguma dúvida? Não, professor. Derivada da função paramétrica. Eu pedi isso aqui para várias pessoas. Função paramétrica é o seguinte, pessoal. É quando você pega uma... a função paramétrica ela é muito usada em física, quando você trabalha com fluxo, mecânica dos fluidos, você trabalha com trabalho, que você quer saber o fluxo no fluido, no rio. Então, você trabalha com equação paramétrica. Então, por exemplo, olha, suponha que você tenha aqui x igual a f de 1 de t e y igual a f 2 de t. E eu falo assim para você, olha, calcule dx dt. O que você vai fazer? F' de 1 de t. E se eu pedir calcule dy dt, você vai calcular o f2' de t. Por exemplo, pessoal, antes de resolver esse problema, uma expressão que é muito comum na engenharia a gente usar a equação paramétrica é a da circunferência. Porque a circunferência, olha, eu vou colocar ela bem aqui, ó. Porque a circunferência é o seguinte, olha. Digamos que eu tenho aqui, olha, x. Vamos imaginar que o raio é 1, né? E o ângulo varia de 0 a 2π. Então, eu digo assim, que as equações paramétricas da circunferência, x é igual a cosseno de θ e y é igual a seno de θ. Aí você fala assim, que o θ, ele varia de 0 a 2π. Pessoal, equações paramétricas não é bem coordenadas polares, tá? Porque a coordenada polar, ela é assim, ó. A polar, só para vocês não confundirem. A polar é assim, é x igual a r cosseno θ. O y é igual a r seno θ. Onde o r varia de 0 até um valor qualquer, positivo, e o θ pode variar de 0 a 2π, por exemplo, ou qualquer outro ângulo que vocês definam se for um arco de circunferência. Então, isso aqui é a coordenada polar. Na equação paramétrica, você só tem um parâmetro variando, tá? Que no caso aqui pode ser t, pode ser qualquer coisa que você queira. Aqui, por exemplo, nesse exercício, olha, aqui nessa... vamos continuar aqui na circunferência. Isso aqui são as equações paramétricas da circunferência. X igual, da circunferência de raio 1. Se eu colocasse raio 2, ia ser x igual a 2 cosseno θ, y igual a 2 seno θ. Como o raio é 1, x igual a cosseno θ, y igual a seno θ. Como ela está dando a volta completa, o θ varia de 0 a 2π. Aí eu poderia falar assim para vocês, calcule dx dθ e dy dθ. O que tu ia fazer? Calcular a derivada de x em relação a θ, que é a derivada do cosseno, que é menos seno, e a derivada do y em relação a θ, derivada do seno, que é cosseno. Só isso. Isso é a derivada de uma equação paramétrica. É você derivar em relação aos parâmetros. Eu não estou derivando nem em relação a x, não estou derivando em relação a y, não estou usando derivada implícita, eu estou derivando em relação ao parâmetro que está variando ao longo daquela figura. E o parâmetro que varia na circunferência de raio 1 é o ângulo. Então, estou derivando em relação a esse parâmetro que varia. Por isso que é muito usado na física e nessa parte de mecânica dos fluidos, por causa dessa parte do movimento, tá? Essa ideia da equação paramétrica, ela dá a ideia de algo que está se movimentando no ângulo ou ao longo do tempo. Por isso que a gente acaba usando o t como parâmetro aqui. Então, olhem só esse exercício aqui. X igual a 2t menos 1, né? E y igual a t quadrado menos 4t. Então, eu quero calcular
Bem, olha só, é o seguinte, aqui está pedindo dy dx, vai ser um pouquinho complicado, mas vamos calcular logo aqui para vocês saberem, peraí, a derivada das equações paramétricas, vamos lá. Quem é dx dt aqui? Nesse exemplo, pessoal, é a derivada de x em relação a t, me digam aí, a derivada de 2t menos 1, que já está no sangue de vocês. Quem é? Derivada de 2t menos 1 em relação a t. 2. 2, né? Então, aqui é 2. E a derivada do y em relação a t, todo mundo também já sabe. 2t quadrado menos 4. Não, aí é 2t menos 4. 2t menos 4. Ok. Aí é o seguinte, digamos que a gente queira calcular a derivada implícita dy dx, né? Então, olha só o que acontece. Você pode pensar o seguinte, que o t, né, ele seria, se você passar o 1 para cá para o outro lado, o t seria x mais 1 sobre 2. Tu sabe o que eu faria? Eu não faria isso aqui que está aqui embaixo, não. Isso aqui foi meus alunos que fizeram, mas eu não faria isso. Eu pegaria, eu dividiria essas duas expressões, ambos os lados. Ó, eu poderia pegar e dividir y por x, que na verdade foi isso que eles fizeram, mas deram uma enrolada aí. Vê se vocês não concordam comigo, ó. Y sobre x vai ficar t quadrado menos 4t sobre 2t menos 1. Entendeu? Você pode fazer isso, ó, ou você faz isso, y sobre x é igual a t ao quadrado, eu acho que vai ficar mais difícil, sim, t ao quadrado menos 4t sobre 2t menos 1. Aí tu pega, calcula a derivada disso aqui. Em relação... Não, vai ficar difícil isso. Não vai ficar bom, não. Porque... Deixa eu ver se não dá mesmo. Se eu pegar, calcular dy dt... Vamos ver. Eu estou viajando aqui só para ver se eu consigo uma forma mais fácil. E vou dividir por dx. Vou dividir tudo por dt, pessoal. Ó, vou calcular o numerador, vou dividir, vai dar 2t. Não é verdade que o Lucas já calculou ali? 2t menos 4, né, Lucas? 2t menos 4, embaixo 2. Cara, é mais fácil isso que eu fiz, hein? Olha aqui. Vê se vocês... Olha só, o macete é o seguinte. Quando eu der a equação paramétrica e pedir para tu calcular a implícita dy dx, não faz essa enrolada aqui, não. Divide ambos os lados, uma pela outra, que tu não vai alterar a equação. Aí, depois que tu dividir, tu aplica a derivada em relação a t no numerador e no denominador. Ó. Dy dt dá 2t menos 4, dx dt dá 2. Pronto, só isso aqui, tá? Sabe o que eles fizeram aqui? Colocaram o t em função do x. Depois usaram a regra da cadeia, me deu até dor de cabeça só de olhar para isso. Entendeu? Então, vocês vão fazer isso aqui. Tá, pessoal? Vou para a próxima. Ah, tá. Finalmente. Olha que essa outra aqui. X é igual a e elevado a 2t menos 1. Y igual a t ao quadrado menos 3t. Pronto, aí é isso que é para fazer, né? Aquela enrolação. Olha aqui. dy dx. Tu pega e calcula... Cara, isso aqui tu usa muito integral de fluxo, ó, dy dx, dy dt, dx dt. Porque quando tu faz isso, ó, se tu pegar aquela regrinha lá do fundamental, né, tu pega divisão de fração, mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Olha, não alterou em nada. Ó, corta. dy dx é igual a dy dx. Então, isso é um artifício para tu calcular essa derivada. Então, olha, o dy dt, como é que fica? Ó, e elevado a 2t. Não esqueçam que e elevado a u, a derivada é u', e elevado a u. Então, ó, e elevado a 2t. Primeiro tu deriva o 2t, que dá 2. Que eu já vi que tem um erro aqui.
Quer dizer, eu acho que não tem. Deixa eu calcular aqui. Que eu acho que eles simplificaram. Ó, dy dx. Numerador, pessoal, dy dt vai dar 2 elevado a 2t. Não é isso? E a derivada de 1 é 0. Não, esse daí fica no denominador, professor. Hein? Eu acho que essa. Mas espera aí, eu pedi dy dx. Deixa eu primeiro fazer logo aqui para... Ah, não, o primeiro é x, né? Nossa, olha, vocês já estão vendo que eu já estou ficando ruim, né? Que horas são? 17h51. Então, agora o bicho vai começar a pegar, né? Não, cara, é nítido isso. Vamos. Tem que marcar o corujão, professor. Notei. Olha, vamos lá, me ajudem aí. dy dt. Caramba, gente. Ó, o y está aqui embaixo, então vai dar 2t menos 3, né? Ok, 2t menos 3. E o dx dt no denominador vai ficar 2 elevado a 2t. Pronto, tá resolvido. Aí, se eu pedisse para você, pessoal, calcula dx dt, só dx dt. Aí, tu ia dizer 2 elevado a 2t. dy dt, 2t menos 3, tá? Então, continuando. Não acabei não, gente. Eu vou acabar lá para as 6h10, tá? 6h15. Bem, isso aqui não está no programa de engenharia civil, mas eu coloquei porque vamos que algum maluco de vocês aí calcule uma ponte pence um dia, uns cabos lá, umas pontes estaiadas, ou então, sei lá. Então, coloquei aqui só para atiçar a sua curiosidade, tá? Então, assim, a gente tem também as funções hiperbólicas. São funções que são construídas a partir de e elevado a x e e elevado a menos x. Elas têm interesse porque elas têm propriedades análogas às das funções trigonométricas e aparecem no estudo de queda dos corpos, cabos suspensos, engenharia civil, ondas no oceano, Petrobras e outros tópicos da ciência e engenharia. Tá? Então, você tem a definição do seno hiperbólico e do cosseno hiperbólico é dado por essa expressão aqui. Tá? E aí tu obtém isso tu pode obter por séries de Taylor e tem outras demonstrações. Eu estou mostrando aqui a fórmula geral do cosseno hiperbólico e do seno hiperbólico. Tá? O seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico, eles têm valor zero, né? Aqui, olha, por exemplo, o seno hiperbólico e elevado a zero é 1. E elevado a menos 0 dá 1. 1 menos 1, 0. Aqui, olha, o cosseno hiperbólico vai ficar E elevado a 0, 1, né? Aí aqui vai ficar 1. Eu não sei se tem algum sinal aqui errado, tá? Porque agora eu já comecei. O cosseno hiperbólico, ele tem valor 1. Deixa eu ver aqui. E elevado a 0 dá 1. E elevado a 0 dá 1. Tá certo. Olha só como eu tô lenta, porque E elevado a 0 mais João Pedro está levantando a mão, professor. Elevado a 0. Fala, João Pedro. Não, apertei errado, né? Foi mal. Aproveita e faz uma pergunta. Fala logo aí, João Pedro, para não me dar sono aqui, que já tá me dando. 1 mais 1, 2 aqui. 1 e 1, 2. 2 por 2 dá 1. Então, ó, então é isso. Deixa eu ver o que mais. Aí a derivada de E elevado a x, tu já sabes, de E elevado a menos x é menos E elevado a menos x, né? Que vai nos levar às fórmulas de... Pessoal, olha só, não vou deduzir, mas tu deduzindo, tu vai achar. Porque, olha, quando tu derivar o seno hiperbólico, tu vai derivar isso aqui, ó. Tu vai derivar E elevado a x menos E elevado a menos x. Vamos derivar rapidinho aí a derivada do seno hiperbólico. Derivada do E elevado a x, E elevado a x, menos derivada de E elevado a menos x. Tu vai derivar primeiro o expoente, que vai dar menos 1, que esse menos dá mais, e mantém E elevado a menos x. Regra da cadeia, hein? Aí já tinha um 2 embaixo, né, que eu vou colocar ele aqui. Então, olha, a derivada do seno deu cosseno. Ó. A derivada do seno hiperbólico da cosseno é do cosseno da seno. Tá? Eu plotei esses dois gráficos há muito tempo atrás, no Maple. O Maple é um programa legal, cara. Se vocês conseguirem baixar a versão estudantil, ele é excelente, ele faz muita coisa. Principalmente engenharia, Maple.
se tem versão estudantil. Aí aqui é os gráficos do seno hiperbólico, do cosseno hiperbólico. Tá? Tem umas explicações. Depois, quem quiser, eu vou deixar os slides aí para vocês. Deixa eu pular, que eu acho que ainda tem umas coisinhas que vocês vão precisar para hoje. Isso aqui não. Tá? Olha, quem tiver interesse depois, olha, tem aqui o formulário geral da tangente hiperbólica, usando a partir das fórmulas do seno hiperbólico e do cosseno hiperbólico, da cotangente hiperbólica, da secante hiperbólica, da cossecante hiperbólica. E aí, as derivadas, tu vai derivar tudo isso a partir dessas expressões, usando regra do quociente ou regra da cadeia. Tá? Isso aqui eu plotei há muito tempo. Tá, eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês conhecerem, tá? Não vou pedir nada disso aqui, porque não é função de engenharia, mas tu tem que saber, porque faz parte do programa e tem teorema que eu nem lembro do nome. Mas eu coloquei aqui porque nós temos que saber, tá? Porque, digamos que amanhã vocês vão fazer cálculo 2 novamente no projeto Newton, ou cálculo 3 no projeto Newton. Aí lá eles são voltados para matemática, aí vocês têm que saber, entendeu? Eu estou agora dando essas aulas para quebrar o galho da pandemia, eu não dou aula dessas matérias, tá, pessoal? Então, vamos lá. Olha, o primeiro teorema é chamado de anulamento ou de Bolzano. Esse teorema aqui, eu não sei, quem fez programação comigo deve lembrar do trabalho que a Juliana fez, que ela calculou, ela pegou polinômios com graus elevados e calculou as raízes daquele polinômio. Aquilo que ela fez sai desse teorema aqui, porque o Bolzano, ele foi o primeiro cara que pensou o seguinte, olha o que ele pensou. Se f for contínua no intervalo fechado de A até B, e f de A e f de B tiverem sinais contrários, olha aqui como f de A e f de B têm sinais contrários. Aqui, ó, f de A. E f de A e f de B tiverem sinais contrários, então existirá pelo menos um C nesse intervalo que é raiz dessa função. Ou seja, onde f de C é igual a zero. Esse teorema, ele é usado no método que ela até fez, é o método da biseção, que é o método de métodos numéricos que você utiliza usando programação. Você tem que programar, fazer um programa de computador. Aí você usa esse método, que é o da biseção, se você testa o intervalo. Como é que ela fez lá o programinha dela? Não sei se vocês lembram. Ela pegou um intervalo, aí ela testou o F no extremo e o F no outro extremo. Aí um valor deu negativo, o outro positivo. Aí ela concluiu que tinha uma raiz naquele intervalo. E aí ela fica procurando onde está essa raiz. Isso sai daqui, ó, desse teorema. Bem, aqui só tem um exemplozinho, né? Mostre que essa equação admite pelo menos uma raiz real. Você poderia adotar um valor positivo e um negativo e verificar que resultado dá. Olha aqui como é que dá o f de 0,8 e o f de menos 3, menos 7. Por aí tu já conclui que entre 0 e menos 3 tem uma raiz ali. Tu não sabe qual é, mas tem. Entendeu? Então, esse é o teorema. E isso aqui, pessoal, se vocês quiserem expandir mesmo esse estudo, quem gostar desses assuntos de matemática, eu indico fazer a optativa de métodos numéricos. Eu não sei se tem para vocês como optativa. Professor, isso parece que é um teorema do ponto intermediário, não? Do valor intermediário. Porque, na verdade, do valor intermediário, ele é consequência desse aí. Entendeu? Então, ele é um caso mais particular, que ele vem depois. E outra coisa que vocês vão ver muito, cada teorema, ele tem, por exemplo, tem vários livros que não vão colocar esse nome aqui, teorema do anulamento ou de Bolzano. Tem gente que vai chamar esse próprio teorema de intermediário, só que ele é atribuído a Bolzano, entendeu? Então, na maioria dos livros de métodos numéricos, o teorema é do Bolzano, entendeu? Então, o pessoal só coloca intermediário. Talvez, eu não sei se esse cara é italiano, eu acho que é. Existia muita briga nessa questão da descoberta de teorema, que, por exemplo, tem um teorema que vocês vão aprender em cálculo 2 das derivadas cruzadas, que são iguais, que tem livro que diz que é de um cara e tem livro que diz que é de outro cara. Eu esqueci, são um alemão e um outro inglês, entendeu? Eu sempre coloco o nome dos dois para não ter briga. Então, vocês vão ver muito isso.
E aí, olha, a consequência do teorema do valor intermediário. Olha, se F for contínua, eu ainda vou falar do anulamento, né? Eu nem sei se eu coloquei o teorema do valor do anulamento aqui, acho que não, que é outro teorema, que é a consequência desse. Então, esse é a consequência do anterior e tem o do anulamento. O teorema do valor intermediário, ele fala o seguinte, que se F for contínua em AB, e se gama for um real compreendido entre A e B, existirá pelo menos um C em que F de C é igual a gama. Nota como esse teorema é diferente do anterior. O anterior, ele fala especificamente de raiz da função. O que esse teorema aqui, ele foi o teorema que deu assim, ele abriu os olhos dos filósofos da época, dos pesquisadores, porque ninguém tinha ideia de como encontrar raiz de polinômio de ordem infinita, por exemplo, ordem 1000, 10.000, como é que eu ia encontrar raiz? O teorema de Bolzano trouxe luz para isso, né? De testar os intervalos. Se um valor é negativo, um é positivo, o f de c pode ser zero. Já o intermediário é diferente. Nota que aqui o gama ele pode ser zero, mas também ele pode ser diferente de zero. Vocês concordam comigo? Porque, olha, o f de A, você tem, se o f de A for positivo e o f de B for positivo, o f de C não é, o f de C não é zero. O f de C é um gama. Não é verdade? Ou seja, esse C não é raiz, ele só será raiz, ele poderá ser raiz se ele recair neste caso aqui. Entendeu? Então, se dentro desse intervalo... E sendo que aqui, olha, você tem mais raízes quando você reduz o intervalo, tá? Aí, o outro teorema é esse aqui, né? Ele é um pouco parecido com o anterior. Olha, por exemplo, o teorema do valor intermediário, quando você trabalha com uma função só, por exemplo, aqui, ó. Uma função constante. Uma função constante. E aí você fala assim... Ó, você diz o seguinte, olha, você sabe que isso daqui é igual a 1K, né, nessa função constante. E aí você tem, digamos que você tem um gráfico de uma função que passe por aqui, né? Aí você tem esse ponto aqui, você tem um outro gráfico maluco que passa aqui. Tem esse ponto aqui. Aí você tem esse ponto A e esse ponto aqui B, né? E você tem esse ponto aqui C. Então, assim, se você conseguir afirmar, né, que o f de A é igual a f de B, né, se o f de A for igual a f de B, você pode, que é igual a 1K, você já pode afirmar que o f de C também é igual a K. Isso se você tiver uma continuidade. Só que isso só vale, isso aqui, você já dá outro nome para isso, né? Por isso que eu falei teorema do valor intermediário, porque, na verdade, isso é uma consequência do teorema do valor intermediário, mas que você não chama mais de valor intermediário porque você já tem outras funções envolvidas, né? E aí você já chama teorema do confronto. Mas não sai desse, mas esse que deu a ideia, tá? Quando você já tinha uma função constante. Aí você tem aqui, olha, o teorema aqui desse cara aqui, o estresse. Se F for contínua em AB, né? Então ela é contínua em AB. Então existirão x1 e x2 em AB, tal que f de x pode ser maior que f de x1 e menor ou igual que f de x2 em AB, tá? Esse teorema, esse teorema aqui, ele é o primeiro teorema que começa a dar ideia do que acontece com uma função no intervalo. Isso é o seguinte, por exemplo, se eu tenho aqui um f de x1, que é menor que um f de x qualquer, e que é menor que um f de x2, eu já sei, olhando para isso, que nesse intervalo aqui, essa função ela é crescente. Certo, pessoal? Eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, afirmando isso. O teorema desse cara, ele veio dar à luz a existência
de você saber se a função era crescente ou decrescente sem fazer estudo algum, só testando o intervalo. Pegava um intervalo pequeno, testa o f de x1 e o f de x2. Ah, o f de x2 é maior que o f de x1? Ah, então ela está crescendo de x1 até x2. Então, é possível você saber se uma função está crescendo ou decrescendo por esse teorema, testando os valores num determinado intervalo, certo? Podem pegar aí qualquer função, testar no intervalo e aplicar essa ideia desse teorema que você vai ver que vai acontecer, tá? Olha, e aí chega o teorema do confronto, né? Que ele é conhecido como teorema do sanduíche. Então, você vai ver em muitos livros chamando teorema do sanduíche, e outros teoremas vão chamar teorema de Carabinieri, que é um italiano que estudou esse teorema, só que, ao mesmo tempo que ele estudava, outros filósofos também estudavam. Então, cada país coloca o seu nome no teorema. E ele é utilizado para confirmar o limite de uma função através da comparação com duas outras funções, cujos limites são conhecidos ou facilmente computados. Ele foi inicialmente utilizado geometricamente pelos matemáticos Arquimedes e Eudóxio, no esforço para calcular o valor de π. Então, eles queriam calcular o π e começaram a utilizar o teorema, mas ele foi formulado da forma que a gente conhece pelo Gauss. Então, se alguém chamar esse teorema de teorema de Gauss ou teorema do sanduíche de Gauss, é a mesma coisa que teorema do confronto. Então, em livros de análise real, e muitos, você nem ouve este nome aqui. Você ouve teorema do sanduíche de Gauss, teorema do sanduíche de Arquimedes, né? Ou teorema de Carabinieri. Então, todos esses nomes é tudo teorema do confronto, tá bom? E aí, esse teorema, ele fala o seguinte, olha, sejam f de x, g de x e h de x, funções reais definidas num domínio D, contido em R, e seja A um ponto deste domínio, tal que o limite de f de x é igual de h de x igual a L, então f de x é menor ou igual a h de x, e g de x é menor ou igual a h de x. Se isso aqui for verdade, né? E você calcular o limite de f de x e o limite de h de x e dl, você conclui que o limite de g de x quando x tende a A também dá L, tá? Ok. E aí, como exemplo para a aplicação desse teorema, né? A gente tem, por exemplo, essa função 1 sobre x ao quadrado, né, esse gráfico aqui azul escuro, e a função seno de x sobre x ao quadrado, que é esse pontilhado aqui, tá? Não é seno de x sobre x, é sobre x ao quadrado. E aqui 1 sobre x ao quadrado, aqui, só o lado direito desse gráfico. Aí eu pergunto assim, como é que são essas funções? Quando você olha o gráfico, se você plotar tudo junto, você olhando o gráfico, você já tira que menos 1 sobre x ao quadrado, né, que é essa daqui, é menor ou igual que seno de x sobre x ao quadrado, menor ou igual que 1 sobre x ao quadrado. Quer dizer, essa função seno de x sobre x ao quadrado, ela fica imprensada entre essas duas, né? Então, quando você, digamos o seguinte, se eu calcular o limite dessas hipérboles aqui no infinito, né, azul escuro e da azul claro, e mais infinito, vai dar zero. Então, eu já posso concluir pelo teorema do sanduíche que o limite de seno de x sobre x ao quadrado, quando x tende a infinito, também é zero. Tá bom, pessoal? Então, esses são os principais teoremas do cálculo. Olha só, esse teorema aqui eu não vou falar hoje, porque não vai cair para ninguém, e eu vou estudar ele no estudo da variação de funções, que são os principais teoremas para estudar o estudo de variação da função. Então, eu vou já jogar isso aqui tudo para semana que vem, tá? O teorema de Lagrange. Eu coloquei Lagrange porque nos livros está tudo teorema do valor médio, mas é o teorema de Lagrange. Teorema de Cauchy, eu vou mostrar semana que vem. E o teorema de Rowley. E eu acho que é só, tá? Semana que vem eu mostro esses teoremas aí. Alguém me lembra isso, porque eu vou falar com mais detalhes nesses teoremas para a gente estudar a variação de funções, tá, pessoal? Então, olha, pessoal, a gente acabou essa parte. Vocês podem agora meter a cara aí, fazer a prova de vocês.
Amanhã eu encontro vocês 4 horas aqui para fazer a chamada. Eu acho que vai dar para fazer todo mundo amanhã. Se der para fazer todo mundo amanhã, eu vou começar a matéria sexta-feira para dar um feriado semana que vem para vocês. Se não der, vai ter aula semana que vem normal, tá bom? Então, até mais. Hasta la vista, baby. Professora, Schwarzenegger, fala. no caso, é necessário só responder as perguntas, né, que você vai fazer, não vai ser necessário apresentar. Isso, e tu vai entrar em... Não vai apresentar nada. Eu vou pegar a tua prova, que tu já vai ter mandado, vou olhar e vou te fazer umas perguntas. Cada um vai entrar individual para não ficar aquele constrangimento de errou, não errei, acertei. Entendeu? Então vai ser... Cada um vai entrar. Então fiquem online, porque eu vou te chamar aqui pela chamada. Por exemplo, aqui tem um íconezinho que eu chamo a pessoa, entendeu? Ó, solicitar para ingressar. Então, quando... chegou a vez do Samuel, ele não tá, eu vou solicitar para ingressar. Se ele não ingressar, eu chamo o próximo. Entendeu, pessoal? Então, Entendi. só vai poder ficar na reunião a pessoa que vai falar e vai ser gravado, tá Eu bom? acho que eu estou seguindo. Tá bom, pessoal? Então, Boa noite, professora. hoje eu tentei fazer algo assim organizado, senão eu fico fazendo muita conjectura, isso não dá certo, tá bom? Um abraço para vocês. Boa noite. Boa noite.